Em pleno 2020, ainda é muito comum a gente falar de uma coisinha chamada amor à primeira vista. Pior ainda do que a gente falar, é nós falarmos num tom completo de deboche. Ah, casou na balada, seduzido pelo cara, blá 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 blá. É um consenso que amor à primeira vista é uma maneira imatura da gente visualizar um sentimento tão profundo. Porém, o fato da gente ter ciência disso não anula que muitas pessoas ainda acreditem nesse conceito, mesmo que indiretamente. Nesse vídeo, eu vou falar um pouco sobre a verdade do amor à primeira vista. Por que muita gente passa por isso? Como acontece? Como evitar? Vamos descobrir? É muito comum na nossa infância nós lermos e assistirmos a histórias que falam sobre amor à primeira vista. Branca de Neve, Cinderela, Bela Adormecida, todas são histórias sobre mulheres que se apaixonam à primeira vista por um príncipe encantado. Principalmente quando a gente considera a adaptação dessas histórias feitas pela Disney. Ainda pegando carona nesse exemplo, se a gente pegar todos os filmes de princesas da Disney, desde Branca de Neve em 1937 até Moana em 2016, isso é, 4 anos atrás, a perda desse encanto inicial só começou em 1991, onde a Bela foi a quinta princesa do estúdio e a primeira a desenvolver um relacionamento com seu príncipe antes de viver o tal Felizes para Sempre. No entanto, essa cortina de fumaça só caiu mesmo em 2009 com o lançamento de A Princesa e o Sapo. Tá, Renan, mas o que as princesas Disney têm a ver com a verdade sobre amor à primeira vista? Filmes são um reflexo do seu tempo, e filmes infantis, como qualquer filme bom, tem uma moral. No caso, a moral dos filmes infantis do século XX, tirando talvez ali a década de 90, era muito diferente da moral que os filmes de hoje têm. É claro que muitas vezes eles passavam mensagens do tipo siga os seus sonhos, mas mesmo assim, na época, eles incentivavam que o objeto de sonho de uma criança, normalmente uma menina, deveria ser um homem recém-conhecido, de boa aparência e nobre. Tudo isso para falar que o conceito de amor à primeira vista faz parte do nosso imaginário. É muito bonita e grandiosa a imagem de um amor que nasce simplesmente ao ver a pessoa, mas sem praticidade, uma vez que se você vê Branca de Neve ou Cinderela hoje, você vai ficar meio tipo, what the fuck? Com a velocidade que as coisas evoluem entre os protagonistas. Por mais que a gente não queira admitir, todos nós já tivemos aquele momento em que conhecemos uma pessoa, nos deslumbramos por ela e achamos que era o tal amor à primeira vista. Prova disso é que todos nós já tivemos aquela paixão platônica por aquele colega de classe ou sofremos uma desilusão amorosa. Uma coisa que parece estar enraizada no ser humano é a capacidade de você apontar um dedo sem lembrar que outros quatro são apontados para si mesmo. Tem gente que prefere esquecer o próprio passado, às vezes até ficando com raiva ao tocar em certos assuntos, mas que ama lembrar do passado do outro. A verdade é que ninguém se orgulha de ter tido um amor à primeira vista. Mesmo porque, na maioria das vezes, isso não acaba bem. Mas independente da forma, todo mundo já sofreu com essa ilusão alguma vez. É até estranho a gente pensar que existam adultos que acreditam em amor à primeira vista, mas mesmo quando você tem uma bagagem amorosa, isso pode acontecer. Só que não por ilusão, como acontece na adolescência ou na fase jovem adulta. Cada vez mais a gente vive num mundo em que as pessoas têm uma característica que impedem elas de conhecer o interior alheio: a preguiça. Eu tenho amigos que falam que não têm paciência nem vontade de conhecer alguém novo e que por isso não querem namorar mais. Curiosamente, são essas mesmas pessoas que reclamam de não ter alguém do lado. Ou seja, elas estão bem sozinhas, estão vivendo, estão com sua rotina, porém ter um companheiro é uma ideia que lhes agrada. Mas às vezes a preguiça é tão grande que se quer pensar em ir atrás daquilo que você quer, é muito. Não adianta você se apaixonar por aquele gato do Instagram, ou aquele cara do Tinder, ou aquele babaca do Scrooge, que vai até ficar com você, mas depois vai mostrar a verdadeira face. Quando você descobre a essência de uma pessoa, você sabe se você quer ela do seu lado ou não. E você não vai descobrir a essência de alguém se você não conversar. Então não existe essa de
Ah, eu vi ele ali e eu sabia que nós seríamos inseparáveis. Por quê? Se você vê aquele gato encostado na boleta da balada, vai falar com ele e na primeira conversa você descobre que ele é um babaca, no máximo um beijo, tchau, nem pega o telefone. A chance de você olhar para uma pessoa, seja ao vivo e a cores ou através de uma foto, e já amarela, é de 0,0000,1%. Amar é sentir afeto, uma ligação profunda com a pessoa. E você não vai ter isso simplesmente olhando para ela. O que você sente quando uma pessoa te chama a atenção à primeira vista, isso é, causa um deslumbre, é paixão, desejo, atração, mas não amor. É nada mais do que achar a pessoa bonita, deslumbrante, com cabelo bonito, sorriso bonito, a boca bonita, etc. O que a gente vê desperta nada mais do que atração. O amor surge quando a gente conhece o interior da pessoa. No meu conto, Mochila, o personagem André diz: nós sabemos que o amor existe, pois amamos nossa família e amigos. E com isso sabemos o que é amor e o quanto é bom sentir-se amado. Mas e quanto ao brilho nos olhos? O frio na barriga? Será que passamos muito tempo nos iludindo com a ideia da alma gêmea do príncipe encantado? Ou será que simplesmente nos recusamos a acreditar em algo tão incondicional quanto a morte e tão poderoso quanto a vida? É muito utópico nós acharmos que o amor verdadeiro vai aparecer assim do nada. Normalmente a gente busca coisas assim, pois o cotidiano, por vezes, pode parecer muito comum e mundano. Porém, amar é simples, forte e poderoso, tudo ao mesmo tempo. Se a relação de vocês é puramente baseada em um achar o outro bonito, não há nenhum problema realmente grande nisso, mas você tem que saber que não há um amor verdadeiro aí. Há paixão, há desejo, mas não há amor. Se você quiser se aprofundar nesse tema, o meu conto, Mochila, está disponível na Amazon por apenas R$ 1,99. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha com os amigos. Beijos!